dizer para os irmãos que é motivo de alegria estar novamente na casa do Senhor. Falar para os irmãos, confesso que muitas das vezes dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervosismo, mas é por bem estar na obra do Senhor. E quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que eu creio que vai de encontro a cada coração, a cada vida que está aqui nesta noite. Glória a Deus. A palavra que o Senhor botou no meu coração se encontra em Jó. Jó capítulo 1, do versículo 1 em diante. Foi uma palavra até que para mim não foi surpresa. E eu perguntava a semana todinha a Deus por que dessa palavra. Mas o Senhor não me respondia, só falava que queria, tinha que ser essa palavra. Mas eu tenho certeza porque às vezes é uma necessidade da nossa alma, do nosso espírito, para que possa ser fortalecido. Amém? Vamos ler. O título é Jó, um homem íntegro. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos ao seu servir, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa de um dos outros, fazia banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comemorarem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, descorrido um turno de dias de seus banquetes, Jó o sacrificava-se e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E os ataques de Satanás, em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor: disse, de rodear a terra e passar por ela. E disse ao Senhor Satanás: observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? E porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa, e tudo quanto tem a obra de suas mãos, e abençoaste a seu gado, se tem aumentado na terra? Mas estenda a tua mão, toca, e tudo quanto deverás, se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai. Pai querido, Pai amado, neste momento eu entro mais uma vez na tua presença, Deus. Pai querido, eu venho pedir ao Senhor que nesta noite, ó Pai, que eu possa me esvaziar de tudo aquilo que não convém ao Senhor, ó Pai, nesta noite, mas que eu possa me encher da tua presença, do teu Espírito Santo. Pai, que eu possa encher da tua unção, da tua glória sobre a minha vida, que a tua igreja possa ser cheia também da tua presença, que a tua igreja possa ser cheia da tua unção, do teu Espírito Santo, Senhor. E fala conosco de uma maneira especial.
é que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmão, quando nós formos falar de Jó, eu creio que era um homem que o Senhor gostava muito, que o Senhor amava muito ele. Porque Jó não era só um simples servo, Jó não era só um simples homem. Jó era um escolhido por Deus para fazer a obra da maneira que o Senhor queria. Porque Jó tinha tudo de bom e do melhor. Jó não precisava, talvez de uma maneira, estar pagando um sacrifício, fazendo holocausto, para que Deus viesse abençoar ele mais e mais e mais. Mas mesmo assim, Jó fazia. E se a gente trazer para o dia de hoje, igreja, o servo do Senhor, quando ele começa a fazer a obra, a se destacar dentro da igreja, como fazendo, limpando o banheiro, limpando a igreja, oferecendo holocausto em sacrifício ao Senhor, Satanás fica com muita fúria. Satanás não gosta de ver, até muitas das vezes causa inveja, até dentro da própria igreja, porque muitas das vezes tem pessoas que se levantam e falam assim: olha, está querendo aparecer, está querendo fazer isso para chamar a atenção, para dizer que é o melhor, para dizer que pode fazer. Mas eu louvo a Deus, porque todas as pessoas que quando se levantam com carinho, com determinação para fazer a vontade do Senhor, sempre o Senhor abençoa. Porque Jó foi abençoado, não foi porque ele tinha maravilhas, não foi porque ele era rico. Jó foi abençoado porque o Senhor queria abençoar ele, porque ele fazia holocausto. Jó saía de madrugada quando os filhos deles faziam festa, faziam banquete. Jó saía de madrugada para prestar o holocausto, para prestar um culto ao Senhor, até mesmo para pedir misericórdia pela vida dos teus filhos. Porque Jó pensava assim: olha, meus filhos de repente falaram alguma coisa, fez alguma coisa que não vai agradar ao Senhor. E se a gente trazer para o dia de hoje, nós também devemos prestar holocausto ao Senhor, porque muitas das vezes falamos coisas que de repente podem desagradar o irmão, pode desagradar até mesmo ao Senhor, e temos que pedir misericórdia todos os dias de nossas vidas. Uma coisa que meu pai me ensinou todas as vezes: quando eu levantar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me deste. Senhor, muito obrigado porque deitei, dormi, porque o Senhor me sustentou. E Satanás vendo aquilo tudo que Jó tinha, e Satanás vendo que o Senhor ali elogiava Jó, fazia os comentários, comentários que valia a pena fazer de um homem igual a Jó. Satanás naquele momento ali se irou e falava para o Senhor: ele está tendo aquilo tudo ali, é porque o Senhor está abençoando ele, é porque o Senhor não deixa ninguém tocar nele, nem um fio de cabelo. Você imagina, pastor André, no dia de hoje, como que está a fúria de Satanás sobre a sua vida? Muitas das vezes Satanás deve estar falando assim: olha, Senhor, eu estou tentando fazer de tudo para ele desistir. Tem dia que eu boto frieza na igreja, tem dia que eu boto frieza nos irmãos para não ir na igreja, mas mesmo assim ele está ali cultuando, mesmo assim ele está ali te adorando, louvando ao Senhor. Porque, irmão, esse tempo de hoje, se a gente pudesse, a gente estava dentro dos nossos lares, deitado na nossa cama, enrolado com o edredom, num lugar quentinho. Mas nós estamos aqui cultuando ao Senhor, fazendo igual a Jó. Porque Jó não se ligava que estava chovendo, Jó não ligava que estava fazendo frio, mas ele queria prestar holocausto ao Senhor. E se a gente parar para analisar, muitas coisas que aconteceram na vida de Jó, foi porque o Senhor também permitiu que Satanás tocasse.
Porque Satanás falava com o Senhor: olha, ele tem isso tudo que o Senhor está dando. E se a gente parar para analisar, o Senhor ainda falou assim: olha, você pode tocar, mas não pode ferir a carne dele. Então disse o Senhor a Satanás: olha, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não atendas as tuas mãos, Satanás. Satanás saiu da presença do Senhor e se sucediu que nos seus filhos e nas suas filhas comiam e bebiam. Vinha na casa de seu irmão primogênito, e que veio um mensageiro a Jó. Ele diz: os bois levaram e os jumentos dos pastos juntos a eles, e deram sobre eles os seus sabelos, e tomaram também aos moços feriam, ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Ali aquele moço estava dizendo para Jó: Jó, acabaram com tudo. Jó, levaram seus bois, mataram seus servos. Imagine eu que o moço falou assim: Jó, e agora o que vamos fazer? Porque eu consegui salvar, porque de repente o Senhor me deixou vir para te dizer: não tem mais nada, Jó, acabou tudo. Mas olha que é uma pessoa que teme a Deus. Olha que é uma pessoa que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Jó não se importou. Jó não se enfureceu. Jó adorava o Senhor a todos os tempos. E mais adiante, eu digo que a abençoada da mulher dele, quando Jó perdeu tudo, falou assim: Jó, amaldiçoe esse Deus e morra. Mas Jó disse: nu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou para a terra, para o pó, para onde o Senhor me colocar. O interessante disso tudo é que você não viu Jó blasfemar hora nenhuma com o Senhor. E muitas das vezes até nós mesmos, quando estamos passando por luta difícil, nós blasfemamos. Então, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Em vez de a gente dobrar o joelho e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Senhor, que seja feito o teu querer. Se é necessário eu passar por esse propósito, se é necessário, Senhor, passar por esse vale, por esse deserto, eu vou passar com o Senhor. Irmão, e o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó. E Satanás jogou uma praga, uma chaga, uma enfermidade em Jó, que seu corpo começou a ferir. E ali naquele instante, a única coisa que Jó tinha, e ele achou, foi um caco de telha para se coçar. Mesmo assim, Jó não blasfemou. E o que me chamou a atenção nisso tudo, irmão, é que ele perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu os gados, mas adorava o Senhor. Eu agora estou entendendo, igreja, porque o Senhor me deu essa palavra. Que de já hoje, quando eu entrei pelaquela porta, eu cheguei a comentar para o pastor: pastor, por que quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, a gente tem que passar por prova, por deserto? E muitas das vezes, pastor, até dentro do nosso lar mesmo, no nosso próprio sangue, na nossa própria família, o vento se levanta. E às vezes eu perguntava ao Senhor: mas por que, Senhor, vai levantar logo dentro da minha casa, dentro do meu lar? Mas é para ver se a gente está pronto, é para ver se a gente está preparado. Porque se acontece dentro do nosso lar mesmo, se acontecer lá fora, você tem que estar preparado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se a gente parar para analisar, muitos homens da Bíblia passou por provações, passou por luta. Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa de
ser homem de Deus, foi lançado na fornalha. Mas se a gente analisar, eles não pararam de adorar o Senhor. Eles não pararam de glorificar o nome do Senhor. E muitas das vezes, por alguns descuidos da diversidade da vida, a gente às vezes se cala diante da perseguição, da calúnia. Paulo e Silas, lançados na prisão. Era homem de Deus? Era. Mas eles não podiam fazer a obra do Senhor da maneira que eles queriam. Foi lançado na prisão, foi lançado no cárcere. Mas mesmo assim, dentro da prisão, eles adoraram o Senhor. E uma coisa que me chamou a atenção: a igreja tem poucas pessoas, hoje tem, mas eu profetizo que em cada banco, em cada lugar desse aí, tem os anjos do Senhor. Aleluia. E tem a presença do nosso Deus que é real neste lugar. E Paulo e Silas glorificavam o Senhor, igreja. Então, quando nós estivermos glorificando o Senhor, quando nós estivermos de pé, exaltando o nome do Senhor, as barreiras vão se cair, as muralhas vão se cair, e nada vai nos atingir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento que Jó ali, passando pelaquela dificuldade, mas Jó ainda continuava adorando ao Senhor, Jó se rasga, uns falam manto, outros falam uma veste, e falou ao Senhor: nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para o Pai. E Deus restituiu tudo em dobro a Jó. Agora imagine, igreja, se Deus fez isso com Jó naquele momento de aflição, naquele momento de agonia, mas porque Jó não blasfemou. Jó, a única coisa que falou: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome, Pai. E eu quero acreditar nesta noite, se tem alguém aqui passando por dificuldade, se tem alguém aqui passando por perseguição, creia que o nosso Deus é o Deus da causa impossível. Creia que Deus se levanta do teu trono nesta noite para pelejar ao nosso favor. Porque Satanás nessa noite pensou que não ia ter um culto normal. Satanás nessa noite pensou que a igreja não ia estar cheia da graça do Senhor. Mas ele perdeu, porque a igreja está cheia da graça do Senhor. A igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja está cheia da presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Orecando, orebachurianda, baixalacanda, bandara. Robo xeredanda, banda, candara, baixorevá, surianda. A igreja está cheia da presença do Senhor. Irmão, eu hoje venho aprender nesta noite. Se as provas virem, adora o Senhor. Se a dificuldade vir, adora o Senhor. Se me faltar dinheiro, adora o Senhor. Se me faltar alimento dentro do meu lar, adora o Senhor. Porque o Senhor vai prover. Assim como o Senhor proveu na vida de Jó, que permitiu que Satanás tocasse, mas só não tocou na alma e no espírito, assim o Senhor vai prover nas nossas vidas nesta noite. Só o Senhor não vai permitir que Ele toque na nossa alma e no nosso espírito. Assim nesta noite também, Deus vai prover o impossível acontecer. Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, Ele está trabalhando na vida de nossa família,
Aonde tiver um membro, aonde tiver um descendente da nossa família, o Senhor está dando livramento, o Senhor está curando, o Senhor está tirando toda a fúria de Satanás sobre a vida deles, porque nós estamos aqui para adorar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, irmão. E que nesta noite você possa ficar com essa palavra maravilhosa, porque até aqui foi o que o Senhor me deu. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor. Amém. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.